Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora já escolheu aquele anime de romance ou harém para assistir. E obviamente escolheu uma garota para torcer. Você viu ela se desenvolvendo como personagem, começou a ver seus sonhos, objetivo, viu ela correr atrás deles, viu ela ganhando momentos incríveis ao lado do protagonista. E você pensou, é ela que merece vencer. Definitivamente ela vai ganhar. Mas sabemos que normalmente o que pensamos não é o que o autor pensa. E isso resulta em um final muitas vezes criticado pela maioria das pessoas, onde a heroína que todo mundo pensou que ia vencer, acaba perdendo. E obviamente isso traz muito hate, muitas críticas para a obra. Eu fui percebendo que muitas obras hoje em dia vêm ganhando uma resolução diferente, uma resolução que normalmente acaba não resultando em muitas críticas, que é o famoso final alternativo, que é, para quem não sabe, em um romance ou um harém, é quando todas as heroínas acabam ganhando um final junto ao protagonista. É um final mais de boa, é um final mais pacífico, onde todos acabam ganhando seus momentos. Todas as fandões dentro dessa obra acabam ficando satisfeitas, afinal todas no fim acabam vencendo de uma certa maneira. Parece, obviamente, a decisão correta, né? Se todo romance ou harém tivesse um final assim, todo mundo ficaria feliz. Mas nem sempre é assim. Eu fui percebendo que muitas pessoas não gostam também de final alternativo. Não é certeza para muitas pessoas. Percebendo que muitas pessoas consideram o final alternativo algo ruim. Afinal, muitos consideram covardia do autor. Afinal, é como se o autor estivesse esquivando de escolher uma garota, de ter sua própria opinião, apenas para agradar o público, fazendo com que evite aquela onda de hate massiva no final da obra. Então, obviamente, eu acabei pegando esse assunto para falar. Para quem me conhece lá do Twitter, sabe que eu sou o maior fã de harém que existe. Então, esse assunto acaba sendo muito pertinente para mim. Então, e como é um assunto realmente muito interessante, já que pode ter várias opiniões diferentes, eu achei que muito interessante eu dar a minha opinião sobre o assunto. E vocês podem acabar dizendo nos comentários se concordam ou não com isso. Afinal, ter várias opiniões diferentes sobre isso e debater até chegar numa resolução, na minha opinião, é a melhor forma de entendermos sobre o assunto. Mas vamos lá, final alternativo é ou não uma covardia do autor? Em um harém, por exemplo, é melhor que o autor escolha uma garota no fim ou que ele acabe dando um final para cada uma? Se vamos falar desse assunto, vamos pegar duas obras com finais diferentes. Uma onde o autor escolheu uma garota e uma onde o autor escolheu um final alternativo. E vamos falar de Gotoban no Hanayomi e Amagami Sisters. Vou pegar Gotoban no Hanayomi como exemplo. Gotoban acabou se tornando muito popular, por ser aquele harém que todo mundo gosta, com mistério, de você tentar descobrir quem é aquela garota do passado com qual o protagonista tem ligação. E outra, quando ele descobrir quem é essa garota, ele realmente vai terminar com ela? Por mais que ele tenha alguma ligação com aquela garota do passado, ele também começou a ter ligações com as garotas do presente, com a qual ele se desenvolveu, com que ele passou o tempo. Então ele tem que tomar uma escolha. E a escolha do final do protagonista acabou resultando em um grande hate, não só apenas para a obra, mas também para o autor, Negi Haruba. Muitos consideraram muito ruim a resolução do fim de Gotoban. Inclusive, muitos dizendo que seria muito melhor ter um final alternativo ou que o autor realmente escolhesse outra garota com a qual o protagonista terminasse. Isso é uma das questões de você escolher uma garota com a qual o protagonista vai terminar. No fim, muitas pessoas, os fãs das outras garotas, vão acabar dizendo que a escolha foi ruim, ou o autor, no mínimo, poderia fazer um final alternativo para outros personagens. Na minha opinião, eu não gostei do final de Gotoban também. Mas isso não resume apenas na garota com a qual ele escolheu que o protagonista terminasse, mas sim também porque o final de Gotoban é meio rushado, achei que ele podia ter dado muito mais tempo para desenvolver outros personagens, inclusive personagens principais, e também não gostei da escolha. Afinal, eu acho que as outras garotas que tiveram na obra tiveram mais tempo de tela e obviamente mais desenvolvimento, o que resultaria num melhor fim. Mas não significa necessariamente que eu não gosto de tal personagem que ela não necessariamente não mereça vencer. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O autor teve a coragem de sim dar um final para uma heroína. Deve ser respeitado. Não vou mentir que eu não gostei da resolução final de Gotoban. Eu achei inclusive bem ruim. Depois de terminar Gotoban, eu acabei conhecendo outro harém. Estavam começando a falar muito bem dele e obviamente eu, como um apaixonado pelo gênero, também quis dar a oportunidade para ver. E que eu amei ele.
que no caso é Yamagami Sisters. Sisters é uma obra que me fez me apaixonar logo de cara. Não apenas porque é um harém onde o protagonista vai para um templo, escolher se casar com uma das 3 jovens micos lindas que vivem lá, mas sim porque Yamagami Sisters tem muito mistério por trás. Muito mistério, muito sobrenatural, passado envolvendo de cada garota do templo, e principalmente porque também desenvolve muito o protagonista. Ele não é apenas um boneco ali que vai escolher uma das garotas e é isso. Ele também tem desenvolvimento, ele também tem escolha, e isso torna muito interessante. Mas falando sobre o final de Yamagami Sisters em geral é harém. Ele acaba ficando com todas as garotas. Mas a obra também, como a obra acaba tocando muito nesse tema de sobrenatural, muita questão de linha temporal também, Yamagami Sisters também conta com finais alternativos, onde acaba terminando com cada uma garota. Eu achei o final de Yamagami Sisters, em geral, focando também nas linhas temporais de cada garota, é extremamente bom. O desenvolvimento que a obra conta da linha normal para cada linha temporal de cada garota é muito bem feito. Você acaba a obra e você se sente satisfeito com o final. Você fala, ok, estou feliz com o final dessa obra. Claro, obviamente, você pode acabar gostando mais de uma garota, você pode acabar não gostando muito de outra, pode acabar não gostando de um fim de cada linha. Mas, no fim, você se sente satisfeito, porque você entende que houve um desenvolvimento para cada uma. Extremamente bom, e o que o Masei Naito, o autor de Yamagami, conseguiu fazer muito bem. Mas então, conversa, isso significa que você então é a favor de final alternativo, que todo harém, todo romance tem que ter final alternativo? É isso, já que Yamagami Sisters você considerou um final melhor que Gotoban, logo toda obra tem que ter final alternativo. Essa é a sua opinião? A resposta é não. Não é porque eu gostei mais do final de Yamagami Sisters do que o de Gotoban, que eu acho que toda obra tem que ter final alternativo. Muito pelo contrário. Eu acredito que sim, os finais onde o protagonista escolhe uma garota devem ser mais valorizados. Na minha opinião, o final alternativo é para quando todas as garotas são tão boas e tão bem desenvolvidas que cada uma mereça realmente um final próprio para cada uma. Pode acontecer em uma obra de todas as garotas forem tão bem desenvolvidas, de você olhar e falar, caramba, mas uma delas perdesse seria injusto. No caso de Yamagami Sisters, isso combina muito, porque cada uma tem seu tempo, desenvolvimento. Você olha a obra em geral e você fala, ela combina com um final alternativo. Primeiramente, no caso de Yamagami Sisters, desde o início a obra flerta com esse fim. E ela deixa basicamente explícito, tanto pelo seu teor sobrenatural, tanto como por tocar em linhas temporais, que a obra tinha uma grande chance de terminar assim, o que combina com um final alternativo. Mas já Gotoban é diferente. Gotoban desde o início fala sobre o protagonista ter uma garota especial em seu coração, uma garota do passado, o qual ele não se lembra. O que não foi fácil para o Futaro fazer essa escolha, afinal ele teve que pensar, ele escolheria a garota movida pelos seus sentimentos do passado, ou então ele escolheria a garota movida pelo sentimento presente, do que ela foi importante para ele no presente. Ele acabou tomando essa escolha. Percebi que é diferente, que cada obra pode sim ter um final diferente por si só. Na minha opinião, o final de Gotoban, por mais que eu não tenha gostado muito, também pode ser valorizado, afinal o autor precisou de coragem para fazer isso. Mas, isso não significa que fazer um final alternativo seja covardia. Depende muito de como a obra combina com isso. Existem obras e situações que fazem a obra combinar bem com um final alternativo. Eu deixei bem claro aqui, por exemplo, a Yamagami Sisters, mas outra obra que toca muito bem com finais alternativos é o próprio Bokuben. Obra harém que eu amo o mangá, por sinal. Inclusive, recomendo aqui para vocês lerem e combina muito com o final alternativo. Inclusive, é muito elogiado por isso. Então, respondendo a pergunta do vídeo, o final alternativo é sinônimo de covardia? Obviamente não. Existem obras que combinam sim com um final alternativo. Mas isso não significa que toda obra, harém ou romance tem que ter um final alternativo. Pense bem, se todo harém tivesse um final alternativo, perderia muito da graça de você escolher uma garota para torcer, de você querer que ela vença no fim. Graça nenhuma de você escolher um time de uma garota para torcer. Afinal, você já saberia no fim que ela venceria de qualquer jeito. Isso seria até mesmo chato. A rejeição, inclusive, é uma excelente forma de desenvolver uma personagem. O desenvolvimento fala muito mais do que apenas ela ser escolhida pelo protagonista ou não. No fim, o fim ser normal ou alternativo não importa muito para mim no harém. Para mim são apenas finais diferentes e devem ser tratados de maneira diferente. Então, desde que combine com a obra, para mim tanto faz. São bons finais para romances ou harém.
De qualquer forma, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês concordam ou não com a minha opinião, deixa aqui nos comentários. E sigam lá na página do Twitter, dão aquela força, inscrevam no canal para novas atualizações e novos vídeos. Sem mais, até a próxima conversa. Falou!